Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. O assunto de hoje é o excesso de reportagem sobre saúde e doença na mídia brasileira. Um dos nossos entrevistados levantou uma questão importante que pode ser o ponto de partida para este último bloco. A indústria farmacêutica patrocina congressos e seduz a classe média. A indústria farmacêutica, ela pressiona os médicos, haja visto o que acontece nos congressos. Os congressos médicos viram muitas vezes uma certa feira de ofertas para os médicos, né? Não é à toa que há rifas de viagem à Europa e distribuição de pendrivers, e muitas vezes isso acaba exercendo um efeito, vamos dizer assim, de convencimento. Ou então a escolha de uma determinada substância, que muitas vezes existe no mercado uma bem mais acessível, e muitos médicos acabam receitando a mesma substância que é de um laboratório que vende mais caro, né? E muitas vezes a gente pode nem ver que haja, vamos dizer assim, más intenções por parte dos médicos, ou mesmo dos meios de comunicação, mas as estratégias de convencimento, elas são extremamente bem estudadas e efetivas. Doutor Temporão, quero fazer uma consulta. Vamos lá. Isso me chama a atenção, o desdobramento dessa questão da medicalização no aspecto da saúde mental, sobretudo nos Estados Unidos, né? O grande aporte de Sigmund Freud foi um aporte científico. Ele tirou as coisas da alma de um plano espiritual e disse, não, isso se trata, isso é ciência, e nós vamos tratar e desenvolveu toda uma terapia psicoanalítica que durante mais de meio século funcionou perfeitamente, não é? E hoje, nos Estados Unidos, decretou-se o fim de Freud, quer dizer, toma um comprimido e estamos conversados. A psiquiatria americana, hoje, ela está praticamente expulsando Freud dos consultórios, quando o ideal seria a combinação da medicação e da terapia, não é? Mas a terapia leva tempo, o médico, com uma sessão de terapia, podia dar 4 consultas para receitar remédio, e é um problema sério, quer dizer, estão medicando crianças de 2 anos diagnosticadas com bipolaridade. Com 2 anos é impossível definir. Como é que essa questão está sendo vista na questão de saúde mental? Eu acho que isso é um desvio, muitas vezes grosseiro, da boa medicina, da boa prática médica, não é? Acho que é por trás disso, de um lado, essa coisa odierna do tempo, da rapidez, tudo tem que ser feito de maneira muito rápida, a praticidade. A instantaneidade. Me dê uma pílula e nessa pílula eu vou alcançar um bem-estar absoluto e total, que é uma reificação do medicamento, que ele não tem esse poder, não terá nunca. Concordo, eu acho que uma postura... E veja, a psicanálise no Brasil, que é um dos países do mundo onde, em determinado período, dos anos 60, 70, junto com a Argentina, era onde a psicanálise tinha um grande espaço na classe média. Por influência da Argentina. Exatamente. Hoje, praticamente, são poucos os psiquiatras que podem dizer que se dedicam e que ganham a vida fazendo terapia, não é? Me parece que uma postura mais adequada é exatamente não abrir mão dos avanços da ciência que estão nos novos medicamentos, nas novas drogas, evidentemente com prudência, mas aliar o uso das novas drogas à boa psicanálise. Eu estou convencido de que ninguém supera uma neurose grave ou um problema existencial apenas tomando um comprimido, sem refletir sobre a sua vida, sem tentar compreender o contexto histórico, o momento em que está vivendo e que levou àquela situação. Então, e acho essa uma coisa grave, inclusive, como eu havia dito no início, né? Iniciativas de medicalização de espaços da vida que não tem nada a ver com doença. Claro. Que são situações eventuais onde, por exemplo, às vezes a família pode ter, a comunidade, né, pode ter um papel terapêutico muito mais importante do que uma droga, um medicamento. Claro. Simone Iwasu,
Tem aqui uma telespectadora do Recife, Pernambuco. Ela faz uma pergunta, a Verônica Rocha. A ineficiência do setor de saúde tem culpa nessa alta procura pelo jornalismo médico? Bom, eu acho que, em parte, sim. Em parte, a ineficiência do setor de saúde faz com que muitas pessoas procurem os jornais até para demandar atendimento, para denunciar falhas de atendimento. Às vezes, a pessoa consegue que o plano de saúde atenda ela, que o SUS atenda ela, que alguém faça alguma coisa no pronto-socorro, quando ela procura a imprensa, quando saiu na televisão, quando saiu no jornal, quando foi alguém com apareceu com uma câmera lá e resolveu. Então, às vezes, o jornal, a imprensa em geral, é demandada para mostrar essas falhas do sistema de saúde, principalmente do sistema de saúde público, e ajudar a dar voz às demandas das pessoas. São coisas, assim, as falhas são grandes, mas essas demandas são constantes e todos os dias a gente se depara com elas. Agora, eu acho que quando você fala da classe média mais alta, das pessoas que têm um poder aquisitivo maior, têm um acesso maior à informação, eu acho que daí não é a ineficiência do sistema de saúde, mas o que você falou, esse conceito que se criou da medicina e como uma panaceia, como uma área do mundo hoje que vai dar todas as respostas. Ocupou o lugar, pode ocupar muitas vezes o lugar da religião, o que vai dar o conforto é o remédio, o que vai apaziguar as angústias das pessoas são os medicamentos, é a medicina que vai dar a resposta para a vida longa, para chegar aos 100 anos, para não envelhecer, para viver sempre bem, sempre feliz, sempre disposto. Tem um pouco eu acho, esse conceito que a gente vê hoje dessa medicalização da vida, que começa desde da infância, como você mesmo falou, das crianças tomando Ritalina e tal. E daí acho que a imprensa também vive esse ciclo de ficar trazendo novidades para essas pessoas. E a imprensa acaba entrando nisso muitas vezes e o cuidado que tem que ter, eu acho, para não ser ingenuamente só também um porta-voz da imprensa fazendo propaganda de graça para a indústria, oferecendo essas respostas. Paulo, acho que as pessoas, às vezes, entram nisso de coisas fáceis. Paulo, eu queria uma palavrinha sua e depois encerrar o programa com o Temporão. Como é que você vê essa coisa da imprensa ser a panaceia, né? No fundo, né? Ela é o templo onde se vai oferecer o sacrifício. Eu acho que eu gostaria só de insistir na ideia que eu quis passar aqui, que é parte do problema está sendo não só o interesse das empresas farmacêuticas, mas também uma espécie de desejo de criar a possibilidade da doença, a necessidade de cuidar de você. Só um dado, anteriormente, doença mental, só para pegar o caso da doença mental, onde você tem também terapias. Doença mental era algo absolutamente marginal em termos de prevalência na sociedade. Hoje você pega o caso da depressão e vai dizer que 25% das mulheres terão um episódio depressivo em suas vidas. Já não é mais isolado. Parte do problema, portanto, é você ter uma ideia de anormalidade que está generalizada e estimulando o consumo. Temporão, sua palavra final, temos um minutinho. Bom, o tema é fantástico, sedutor, polêmico. A mídia cumpre um papel fundamental, por exemplo, ao dar voz aos cidadãos que cobram um melhor atendimento. Por outro lado, os médicos, muitas vezes, sem perceber, pela falta de um código de ética adequado que dê conta das relações entre indústria e médicos. Eu acho que o nosso código de ética médico, a última versão, avançou nisso, mas precisa avançar mais, não é? Ele, muitas vezes, sem perceber, acaba se tornando prisioneiro de um gigantesco esquema e ele passa a ser mais uma peça nessa engrenagem. E, por outro lado, também essa coisa moderna, maluca, que alguém falou aí no medicamento da tal doença do orgasmo feminino, porque agora não se trata apenas de ter um orgasmo, mas o que se vende para as pessoas é o orgasmo. Aquele orgasmo, é um orgasmo que tem explosões de fogos e anjinhos voando e não sei mais o que, quer dizer... Imagens cinematográficas. E todos querem, então, bom, como é que se tem esse orgasmo? Existe um remédio para isso, um comprimido? Então, e eu acho que essa questão deve ser objeto de estudo, de pesquisa, de informação, de educação e de debate na própria imprensa, que é o que você está fazendo aqui, e quero te dar os parabéns.
Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença da jornalista Simone Iwaço, do professor Paulo Vaz e do ex-ministro Dr. José Gomes Temporão. Na semana que vem, vamos voltar ao debate sobre o escândalo no império mediático do empresário Rupert Murdoch. Isso não está longe de nós. Você já pode mandar sua pergunta pela internet. As instruções estão em nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.